Hoje temos aqui um bocadinho mais barulho na sala, porque temos atividades e pessoas muito... Acabamos há pouco a celebração. Marta, é bom ter-te connosco. Assim, fisicamente, presentemente. Obrigada. Sei que estás connosco muitas vezes, mas hoje em viva voz. Pensar em agenda e em interrupções de agenda é assim uma coisa interessante com pessoas tão ocupadas. Podemos dizer que tu és uma pessoa ocupada. Que vi? São os teus homens que dão mais trabalho ou é o trabalho que dá mais trabalho? Eu acho que são os dois. A Marta é da tribo da Isabel. Só vive com homens lá em casa. Ai, sim. E uma cadela. Menos mal. Vá lá. Mas acho que os nomes que tu escolheste para os teus filhos não podiam ser mais bem escolhidos. Tinhas consciência disto, Bruno? Como assim? Então, é o Josué e o Tiago. Fez. Eu acho que são dois nomes espetaculares. Eu não escolheria outros. Claro. Para quem não sabe, são os nomes dos filhos do Paulo. Pois é, mas a gente já... É difícil de esquecer. A árvore, que há bocadinho que mostrei a imagem, foi um momento de paragem e de escrever na agenda que quer parar. E tendo escolhido parar, como ouvíamos há bocadinho, Deus ainda disse: não, mas tu não percebes o que é parar. E naquele lugar que consegui perceber o quão grande não só Deus é, mas o quão pequenino nós somos e o quanto ainda há por descobrir. Queres explicar isso da árvore? Porque quem nos escuta não viu a fotografia da árvore. Acho que eles são capazes de depois. Chama-se as sequoias gigantes da Califórnia. E uma árvore, uma delas, entre várias, muito maior do que esta sala. Sim, podem ter 5, 6, 7 metros de diâmetro. É impressionante. Coisa impressionante. É brutal. E estar naquele silêncio, estar naquele sítio e perceber que Deus nos chama a quietar-nos, como ainda hoje leste do Salmo 46. Porquê é que resistimos tanto a este chamado? Eu acho que a correria, os afazeres, são tudo esforços, parece-me, que vão no sentido de uma sede e de uma fome que temos interior por realização, satisfação, sentido, de existir, que só podemos encontrar em Deus. Mas é paradoxal, porque é realmente nos momentos de parar e de refletir que percebemos quem somos, quem Deus é. E aí sim, e depois disso, percebermos que temos ainda um papel importante na vida e na vida de tanta gente e com tanto por fazer, mas agora com uma força e com um entendimento que advém da grandeza de Deus, da nossa dependência dele. E eu não quero deixar de dizer, e da sua agenda. Eu acho que é muito... Eu acho que é para rir Deus ter-nos dado a oportunidade de nós termos agenda. E ainda assim assumirmos isso. Eu acho que sim, é importante programarmos o que está ao nosso alcance, mas com esta noção da finitude da vida, da limitação das nossas energias e forças, do nosso saber, da nossa capacidade e da nossa inteira necessidade de depender de Deus. Isso para mim, nestes últimos meses, eu diria, está mais nítido do que alguma vez esteve. E eu acho que não tem só a ver com a minha idade, eu acho que tem a ver com o desejo mesmo de conhecer Deus e de ser conhecido por Ele. A mim assusta-me as expressões do Evangelho
Quando Jesus diz reiteradamente que não conhece aqueles que julgavam ser conhecidos por ele, o que é que isso pode significar? Até porque nós também temos filhos que poderão dizer isso de nós e que vivemos com eles. Ele não me conhece. Eu como marido, a Isabel como mulher, pode ter essa noção. Ele não me conhece. E isso é porque é por ausência de relação, de comunhão, de intimidade. E eu acho que é urgente termos na nossa agenda a noção da nossa necessidade dele, e isto não faz de nós pessoas que não fazem nada. Isto faz de nós pessoas que fazem o que for preciso, até dar a vida, se for preciso, de acordo com a sua vontade. Então é aí que... Sim, nesse relato do Evangelho, as pessoas estavam a dizer que fizeram, não é? Mas nós fizemos. Ou seja, é possível fazer sem ser. Marta, tu como cientista que és, não é? Não há necessidade de o esconder. É o nome mais comum. Tu de facto passaste uma vida a estudar. Sim. Continua. E continuo, pois, a ideia mesmo é essa, é que não foi só o tempo que perdi, entre aspas, não é, a estudar, mas ainda hoje é assim, portanto tem que ser assim, é um modo de vida, é isso. Mas pensando um bocadinho na agenda, eu estava aqui a pensar num ponto crucial, que é a nossa agenda é feita pelas nossas motivações e por aquilo que nós priorizamos na nossa vida, portanto ela é feita dessa forma e nós escolhemos ou damos prioridade àquilo que achamos que é mais relevante. E, portanto, isso condiciona um bocadinho as nossas escolhas, aquilo que somos. Portanto, a agenda é feita em função disso, em função de, como eu disse, das motivações e das prioridades. E isso condiciona-nos. Portanto, é importante valorizar isso, perceber quem é que nós somos no meio disso tudo, não é? Eu dou tempo ao quê? Dou tempo às coisas que considero pouco importantes? Dou tempo àquilo que considero crucial na minha vida porque é o mais importante? Ou como é que eu faço essa gestão? Portanto, como é que isso é feito dentro de mim? E isso é importante, porque eu tenho montes de ocupações e tenho que escolher. Portanto, nem todos os dias dão para fazer todas as coisas. Eu tenho que escolher o que é importante para mim. Eu posso trabalhar 10 horas por dia, porque eu tenho trabalho para fazer. Mas o que é que eu escolho? Escolho ir para casa ter com os meus filhos? Prefiro ficar a trabalhar? Como é que eu faço essa gestão dentro de mim? Portanto, ir fazer voluntariado numa fazer associação. Voluntariado, eu penso muitas vezes. Ir para os ensaios de louvor, também, estar com o marido, ter parte de uma reunião eu faço essa Conselho de gestão, Igreja. não é? Isso tudo tem que ser priorizado, porque naturalmente não existiria tempo para o fazer. Porque o David até costuma dizer, o David, o meu marido, costuma dizer: epá, tu tens trabalho para dar e vender, portanto, se tu eventualmente não quisesses fazer mais nada, só trabalhavas, porque tu tens, portanto, tu consegues fazê-lo. Eu, pois, mas a vida não é feita disso, só. Até é difícil, essa gestão interior também é difícil para quem a faz, essas escolhas. Eu acho também que a questão da pressão da cultura dos nossos dias é também importante estarmos conscientes disso. O que é que a cultura prioriza? Quais são os valores da cultura onde estamos inseridos? O que é que a cultura cultua? Não é? Sim, verdade. Ao que é que presta culto? Não é? E perceber isso, e perceber que nós estamos inseridos nessa cultura, como por exemplo o povo de Israel esteve em cativeiro mais do que uma vez, envolvidos numa determinada cultura, e perceber que a direção de Deus sobre algumas pessoas, nomeadamente, por exemplo, Daniel, vinha no sentido de Daniel perceber a importância de saber onde está inserido, mas Daniel perceber a importância das coisas que Deus julga importantes e ter um estilo de vida que o levou, entre outras coisas, a ser reconhecido até nessa cultura como uma pessoa exemplar. É muito interessante. Nós associamos Daniel a alguém que orava muito, mas não associamos a Daniel a alguém que governou
em cativeiro, debaixo do domínio de 4 reis, 2 impérios distintos, que apesar de tudo dizia, vemos em Daniel muita sabedoria. E percebemos que na vida de Daniel havia prioridade para estar com Deus. E ele veio a ser o governante de quem o dominou. Eu acho que isto é muito importante. Nós temos que crer que priorizar tempo com Deus e ter uma agenda estruturada em função daquilo que Deus valoriza tem também muito impacto em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Eu creio profundamente nisso. No dia a dia, Marta, como é que nós podemos, ou como é que tu consegues expressar Deus? Bem, gosto muito dos gadgets e, portanto, funciona assim. Tenho o meu computador, que é onde está uma grande parte do meu trabalho e da minha organização, e depois funciona por blocos de tempo. Para mim funciona lindamente. Há quem não se adapte, para mim funciona bem. Portanto, eu tenho uma agenda eletrónica, um programinha, onde ponho os meus bloquinhos de tempo, e isso inclui tudo. Portanto, tudo o que vocês possam imaginar, ir comprar a prenda para não sei quem, aparece na agenda. Portanto, que é para eu não me esquecer e dar prioridade a essas coisas, porque senão eu não os faço. Ou porque me esqueço, ou porque depois não tenho tempo, ou porque falhou não sei o que eu já não fiz. Portanto, deixei de fazer isso. Então, funciona por blocos de tempo e isso funciona bem. Não necessariamente. Segunda-feira de manhã, sim, Tiago. Isso não preciso, mas por exemplo, preciso de organizar. De manhã vou trabalhar nisto, à tarde trabalho naquilo, às tantas tenho uma reunião com X pessoa. Portanto, isso tem que lá estar. Isso tem que lá estar porque senão falha. Mas funciona, por exemplo, o voluntariado aparece, os ensaios aparecem, portanto, aparece tudo, todo tipo de reuniões que eu tenho aparece lá. Ralhar com o marido também aparece. Não necessariamente. Mas, por exemplo, as atividades dos miúdos aparecem para eu perceber como é que vou-me organizar. Se quem vai levar os miúdos, vai o David, vou eu. Portanto, temos que nos organizar um bocadinho e tentamos que funcione assim. Para mim funciona bem. Bem. É uma estratégia. Eu penso que há várias, não é? Eu arranjei esta porque acho que a mim mais se adequa. João, tu dizias, e já tens dito várias vezes, não é? Escrever literalmente tempo com Deus. Sim. E não é que não esteja interiorizado em mim fazê-lo. É porque eu sei que há em mim muita disposição para socorrer pessoas. Mas eu também tenho que ter consciência dos meus limites, da minha finitude, da minha incapacidade, da minha falta de força e energia. E, portanto, cuidar de mim é também ter a possibilidade, com mais excelência, cuidar dos outros. E eu preciso mesmo de pôr na minha agenda isso, porque se não colocar lá isso, eu tenho tanta gente com quem tenho que falar, com quem tenho que perguntar, que me interrompem no bom sentido, porque as pessoas não sabem o que eu estou a fazer. Mas sim, eu tenho necessidade de pôr. Há pessoas que têm a minha agenda, porque a minha agenda está partilhada, e sabem que eu tenho tempo com a palavra na agenda, tempo com Deus na agenda, tempo com a Isabel também tenho que pôr. Tenho que pôr, não é por obrigação, é porque eu tenho que escrever, senão as outras pessoas trazem uma agenda deles, e eu também tenho que priorizar aquilo que para mim é importante. Por exemplo, a vizinha saiu um tempo em que eu estou já a organizar tempo com os meus filhos por estarem longe. Nós temos que organizar intencionalmente tempos para estar, porque é importante estar, e não estamos se não estivermos organizados. E sim, isso. Nós temos muitas solicitações e eu acho que em várias vertentes, não é? Na nossa vida, no dia a dia, há muitas solicitações e, portanto, se nós não nos organizarmos ao ponto de conseguir chegar ao máximo que conseguimos, não é? E que damos e que conseguimos, acabamos por não o fazer. Portanto, é muito difícil. E o facto de sermos organizados e podermos priorizar tempo com Deus, tempo com os outros, isso tudo permite-nos ter uma vida completa, não é? No sentido em que podemos estar com Deus, conseguimos fazer tudo num dia só. Eu costumo chegar ao fim do dia até pensar: o que é que eu fiz hoje? Portanto, o que é que eu fiz hoje, ou o que é que eu não fiz hoje que devia ter feito?
Porque isso acontece muitas vezes. Basta a coisa falhar, a agenda falhar e depois aquilo fica logo tudo a descamar, exatamente. Mas é complicado, portanto, isso é importante. Esta organização, eu acho que deve mesmo fazer parte da nossa vida. Mas eu queria salientar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós, quando estamos a falar da agenda, nós não estamos só a falar daquilo que precisamos fazer e que é mensurável e que podemos perceber foi feito, não foi feito, como foi feito, etc. A nossa agenda tem que ter, como cristãos, e tem que ter, eu digo tem que ter, pela revelação e o entendimento que está por trás desta afirmação, tempos com Deus e que a maioria deles nós nem percebemos o que é que Deus fez. Nós podemos dizer, eu não fiz nada que eu possa dizer que fui eu que fiz. E algumas vezes também no tempo com Deus nós não percebemos o que Deus fez, porque ter tempo com Deus ainda é permitir que Deus faça, não é? Mas é que Deus faça nesse tempo. Não é necessariamente que Deus faça no espaço e que todos possam ver. É o que Deus faz em nós. Mas eu sei por experiência que muitas vezes, e semanas depois, meses depois, anos depois, aquilo que Deus fez em mim, que eu não percebi o que era, eu vou perceber que está feito quando encontro circunstâncias e momentos e adversidades onde eu percebo que dentro de mim Deus construiu alguma coisa para eu enfrentar isso. E este pragmatismo do fazer para ver também tem que ser relativo. Claro. Porque ainda é Deus fazer em nós, mesmo que não saibamos exatamente o que foi feito, mas acreditar que quando estamos com Deus, Deus faz em nós. Filipenses, que vai estar connosco, ele diz assim: agradecer a Deus em avanço, o que só fará sentido em reverso. Exatamente. O Bruno está a dizer que o Filipenses tem uma citação e brevemente ele estará connosco no Refletir, que é: a gratidão é a capacidade de agradecer a Deus em avanço, a capacidade de agradecer a Deus em avanço, o que só fará sentido em reverso. O que fará sentido num reverso, ou seja, olhando para trás, em antecipação. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu lembro-me de momentos quando eu nasci de novo e estava apaixonado por Jesus enfim, e nasci de novo e que momentos, que alegria. Ainda hoje eu consigo ter presente aqueles momentos, por mais que não tenha palavras para os explicar. Mas eu lembro-me que naqueles anos que se seguiram, o meu tempo com a palavra, com Deus, para além do meu envolvimento na igreja, eu já comecei logo a envolver-me, enfim, em muita coisa, mas e com pessoas, e no Desafio Jovem, nas ruas, etc. Mas eu lembro-me que naquele tempo eu não tinha presente uma necessidade para estar com Deus que não fosse Deus a minha necessidade. Ou seja, eu hoje como pastor, por exemplo, quando tenho que me preparar para partilhar alguma coisa com a comunidade, ou ensinar, ou o que for, ou me dão um tema, eu tenho que me preparar, orar, estar com Deus e tal, porque tenho uma apresentação para fazer, ou tenho uma palavra para partilhar. E isso é também possível. Mas aqueles anos seguidos em que eu, por não ter muita responsabilidade, por não ter uma razão para ir a Deus a não ser Deus, eu muitos anos mais tarde percebi o que Deus construiu dentro de mim naqueles momentos e naqueles anos, e que me foi muito útil quando me vi diante de inúmeros desafios e de inúmeros. Então é bom lembrarmos que o Senhor Criador dos céus e da terra está no domínio ou quer estar no domínio e no controle das nossas vidas. Para Ele nada é estranho nem surpresa, e que Ele realmente prepara-nos para o que estamos a viver e para o que é preciso ser vivido. E ao permitir que façamos a nossa agenda,
lembremos-nos que ainda somos filhinhos dele. É muito engraçado ler que o Paulo, todos os escritos do Novo Testamento, o que está escrito é dirigido a filhinhos, não é? Imagina o que é os teus filhos terem uma agenda deles, ou seja, eles meterem na cabeça, eles também podem fazer a agenda deles e ter a vida à maneira deles. Temos um problema. E a pergunta é, será que nós não temos problemas quando a nossa agenda é feita só a pensar em nós, na nossa natureza, nas nossas necessidades, na nossa autonomia? Podemos também partilhar a nossa agenda uns com os outros e envolver os outros e a família e Deus acima de tudo. Que nunca nos esqueçamos, nós cristãos, que somos seus filhinhos, com alguma autonomia, mas, e amém por ela, que bom, mas ao mesmo tempo é nosso privilégio depender dele em tudo. Que a nossa atenção seja procurar fazer a agenda dele. Amém. A nossa. No dia todo e no tempo todo, sejamos mais ser do que fazer. Portanto, sejamos nós com ele. E é muito interessante também, só para terminar, é muito interessante também, por exemplo, ler a genealogia do Evangelho de Mateus. Muito interessante. Deus tinha uma agenda e Deus levanta pessoas completamente inesperadas para os religiosos e para aquele povo com quem Deus se dá a conhecer. Deus tem mesmo uma agenda e a agenda de Deus é surpreendente. E eu acho que nós precisamos de ser também surpreendidos por este Deus surpreendente. Programemos a vida, mas saibamos que Ele é o nosso Pai e é Ele que quer conduzir a nossa agenda e nos quer surpreender.